Olá, amigos, tudo bem? Sou a Jaqueline Dominique, advogada trabalhista, venho esclarecer algumas dúvidas. Resolvi fazer esse vídeo, né? Porque são inúmeros questionamentos, né? Achei melhor fazer o vídeo. Bom, vamos lá. Desde que o coronavírus ele foi considerado uma pandemia, passamos a nos preocupar com a prevenção, correto? Diante disso, foi regulamentada a lei recentemente, em fevereiro, 13.979 de 2020, que tomou algumas medidas de prevenção. Fiz aqui um resuminho, vou tentar explicar para vocês. Bom, a lei ela é específica para o coronavírus, tá? Ela fala sobre o isolamento, a quarentena e a obrigatoriedade dos exames, tá? Lembrando que o empregador ele não pode descontar dos seus funcionários se existe, tá, a suspeita do coronavírus. Ele não pode descontar, tá? Isso está descrito no artigo 3º, parágrafo 3º da referida lei. Outra coisa também, o empregador ele pode dar licença remunerada, mas aí ele vai questionar o seguinte: eu vou dar licença remunerada para o meu funcionário ficar em casa? Exatamente. Só que assim, ele tem algumas alternativas, tá? Quais são as alternativas que ele tem? O banco de horas, tá? Que existe 3 tipos de banco de horas, que seria o semestral, mensal e anual. O banco de horas, através da convenção coletiva, tudo discriminado de forma correta, tá? Férias coletivas. Eu posso dar férias coletivas ou férias individuais para o meu funcionário? Pode dar sim. Existem algumas especificações, inclusive na CLT, só que aqui a gente acaba usando o artigo 8º da CLT, tá? Até na questão lá do aviso prévio de 30 dias, para poder estar liberando um funcionário para férias, tá? Diante da pandemia, pode ser utilizado o artigo 8º da CLT. Vamos lá. Por que eu poderia considerar as férias coletivas, né? Deixa eu ler aqui para vocês, que eu fiz um resuminho. As férias elas podem ser coletivas ou individuais. Só lembrando que as férias individuais, o empregador tem que já se planejar 2 dias com antecedência para poder estar fazendo o devido pagamento ao seu funcionário, tá? Fora as férias coletivas, isso são uma das alternativas, tá? Ele pode dar licença remunerada, caso não queira, ele se direciona para as alternativas. O que pode ser feito também? Considera um empregado curso qualificado profissional, tá? Feito pelo FAT. O FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Que ele pode também estar realizando, quem paga o curso é o próprio FAT, né? Então, existe essa alternativa. E existe a alternativa também do teletrabalho. Não podemos esquecer que o teletrabalho é totalmente diferente que o home office, tá? Home office muda a estrutura, tudo, o local de trabalho, mas as atividades continuam a mesma, tá? Lembrando também que se houver o teleatendimento, o teletrabalho, ele tem que... Desculpa, não é teleatendimento, é teletrabalho. Ele tem que fazer um aditamento no contrato, o empregador, ele tem que fazer um aditamento no contrato de trabalho, tá? Não é só de forma verbal comunicar ao funcionário de que a partir de agora ele vai trabalhar em casa de forma de teletrabalho e receber apenas o que for solicitado, né? Digamos assim, tá? Outra coisa também que eu tenho que explicar para vocês, o que está acontecendo muito é a questão do empregado viajante. O empregado viajante, ele sai da empresa sem qualquer amparo, vamos dizer assim, né? Então, assim, o empregador, ele tem que se conscientizar da prevenção. Que se por acaso o empregado viajante como que eu posso dizer para você, for contraída a doença nele, é caracterizado acidente de trabalho, tá? Então o empregador fique ciente disso, que a partir do momento que ele não estiver tomando a prevenção de tirar o seu empregado da rua e ocorrer a doença no empregado, é acidente de trabalho. Tanto é que a questão dos 15 primeiros dias quem paga o empregador, a partir do 16º dia quem paga é o INSS. Uma pergunta também muito interessante seria o seguinte: e se o INSS não fizer o pagamento? Existe essa possibilidade também.
Só que aí ele vai se enquadrar na lei atual, né, que é a 13.979 de 2020, que ele vai se enquadrar nas faltas justificadas, tá? Depois de uma olhadinha na lei, é mais ou menos isso que eu posso estar passando para vocês. Que vai estar recolhendo o fundo vai receber o fundo de garantia, né? E as contribuições, né? Bom, outra coisa também que eu poderia explicar para você é na questão dos exames, né? Os exames, ele pode, né, o empregador, ele pode obrigar o empregado a realizar o exame, tá? De acordo com essa nova lei, ele pode sim obrigar o empregado a fazer os novos exames. Até mesmo porque se trata de interesse coletivo e não individual, tá? O que eu consegui entender um pouco dessa lei foi assim a questão da global, né? Vamos dizer assim, a questão ampla, que pensar no coletivo, né? Então, de acordo com o coletivo, é autorizada a realização de muitas situações, ao contrário do que a lei específica ela autoriza de forma individual. No caso do coronavírus, é muito abrangente. Então, assim, tome muito cuidado com relação de achar, né, que somente, né, a CLT permite que, como por exemplo, na questão do interesse individual. Nessa questão aqui é muito interesse coletivo, tá? Era só isso mesmo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e fico à disposição. Obrigada.